Nas últimas semanas, tiveram muitas discussões sobre o Bolsa Família. E vários camaradas veio me perguntar o que eu pensava sobre essa polêmica recente. Teve até um vídeo meu, conversando com o Luciano Huck, que voltou a viralizar. Mas aquele vídeo, ele é de um outro contexto, do papo de segunda e de alguns anos atrás. Embora as ideias possam ser associadas, são conversas diferentes. Minha intenção aqui, dando esse salve, não é responder ninguém. Por isso também eu esperei uns dias para baixar poeira, sair da esfera do lacre e trocar essa ideia numa perspectiva de diálogo, construtivo e agregador. A gente precisa que todo mundo participe dessa ideia, inclusive quem tem críticas a ela. Tem um interesse especial pelo tema? Sim, principalmente porque nos últimos tempos eu passei muito tempo mergulhado exatamente nesse assunto, pobreza. Não pela perspectiva da vivência empírica, de sentir na pele apenas, não, essa que inspirou várias das minhas rimas, mas como estrutura. E ainda mais além, mano, como armadilha. Assinei 2 livros junto da Esther Duflo, aqui no Brasil, e tem mais alguns a caminho, ó o spoiler. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia justamente por entender e clarificar como a pobreza funciona de verdade. Então, o que eu quero fazer, dando esse salve aqui? Trazer um pouco mais do que a minha opinião, mano. Mas sim, o que as evidências têm mostrado. Tem uma parte do que foi dito que é pura verdade e eu assino embaixo. No Brasil, o CEP, onde você nasce, decide quase tudo. Quase. Michael França, um economista nosso, fantástico. Tem um texto, inclusive, chamado Loteria do CEP, que é um golaço. Foi com ele que eu conheci essa expressão. Jogar luz nisso tá certíssimo. Também foi citado um dado da OCDE. Uma família lá na base leva quase 9 gerações para chegar na classe média. 9. Eu concordo com o número. Só discordo da conclusão que foi tirada dele. Porque 9 gerações não é a prova de que o programa Bolsa Família não funciona. É a descrição exata do buraco que o programa se propõe a tapar. Quem tá 9 gerações no final da fila não tá lá por preguiça, mano. Tá lá porque na largada da corrida tem uns que nascem na metade do caminho. E outros nascem amarrado ao final dele e com vários obstáculos, mano. Tirar o pouco que essas famílias têm, dizendo que isso é estimular elas a correr mais rápido, é tipo você tirar o colete de quem tá se afogando sob o argumento de que, poxa, esse colete está impedindo as pessoas de aprender a nadar. Os números dizem o contrário, rapaziada. Pode prestar atenção nos números. Ó, dezembro de 2025, saiu um estudo da FGV, com o Ministério do Desenvolvimento. Então, não é um palpite. É o que aconteceu com quem recebia o benefício em 2014, acompanhado 10 anos depois. Resultado, 6 em cada 10 já tinham saído. Entre os que eram adolescentes na época, 7 em cada 10. E nas casas onde o pai ou a mãe tinha carteira assinada, quase 8 em cada 10. Só no ano passado, 2 milhões de famílias saíram do programa Bolsa Família, porque a renda subiu, mano. Ou seja, a porta giratória, ela existe e ela gira para fora. Quando o país garante esse chão, o país inteiro ganha, tio. O IPEA mostrou que cada real investido no Bolsa Família vira quase 2 no PIB. Porque esse dinheiro não vai para offshore, para Suíça, para Ilhas Caimã, para paraíso fiscal. Não, tio. Para onde ele vai? Pro mercadinho da esquina, para farmácia, pro caderno da escola. E custa menos de 0,5% do PIB. Ano passado, o país saiu do mapa da fome da ONU pela 2ª vez na história. Isso não foi mágica, nem sorte. Foi escolha. Foi escolha política. E é aqui que entra o que esses estudos me mostraram, mano. A Duflo e o Banerjee, os 2 ganhadores do Prêmio Nobel, revisaram a pesquisa de mais de 100 países, com mais de 1 bilhão de pessoas. A conclusão deles é simples, direta, seca. Não existe evidência de que dar uma renda para quem precisa faz a pessoa trabalhar menos. O que prende alguém na pobreza não é o benefício, é a pobreza, tio. Por isso foi criada a expressão armadilha da pobreza.
Foi sobre isso que a gente decidiu escrever para crianças. Primeiro a Esther, depois eles me deram um salve para colaborar. E foi uma grande honra e uma grande alegria. Num dos livros, uma menina pega um microcrédito, achando que só a vontade basta, quem nunca? E descobre que ninguém vence sozinho, que sem rede o esforço se perde. Esse livro se chama Volta por Cima. No outro, uma vila inteira só vira o jogo quando alguém estende a mão para a pessoa de quem todo mundo desconfiava. O nome desse livro é Conta Comigo. Inclusive os dois já estão disponíveis. Tudo isso, mano, para dizer que a pergunta certa nunca foi como faço pro pobre querer sair do programa? Ele sempre quis, tio. A pergunta é que ponte a gente construiu para ele ter para onde ir sem o programa? Incentivo é incentivo e sermão é sermão, rapaziada. Nosso país precisa de incentivo, não de oreada. Eu não acho, e isso é muito importante, eu não acho que quem critica seja inimigo. O próprio exemplo do Luciano, mesmo com perspectivas diferentes a respeito de alguns temas, sempre que a gente conversa, a gente volta com algum tipo de provocação trazida pelo ponto de vista do outro. E isso sempre acontece de maneira educada e agregadora. Jamais, mano, jamais, nunca com o dono da verdade. Aperfeiçoar o programa? Sempre. Usar a tecnologia para chegar com mais precisão em quem mais precisa? Vambora, fi. Inclusive, esse ponto aqui é importante, dá um vídeo inteiro, só isso. A gente não tá levando a sério a discussão sobre a segurança e a propriedade dos dados que podem nos levar a conseguir fazer isso. E em tempos de inteligência artificial, isso é mais urgente do que a maioria tem conseguido ver. Mas o ponto de partida, mano, não pode ser a desconfiança de quem tem menos. Tem que ser a dignidade de quem segura esse país de pé todo dia. Porque essa conta não tem fechado sozinha. Ela fecha quando um olha para o outro e diz: conta comigo, porque tudo que nós tem é nós. Valeu pela atenção, rapaziada.